Oi, gente. Então, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai voltar um pouquinho na histologia, falando do tecido nervoso, mas também a gente vai dar algumas pinceladas na fisiologia do sistema nervoso, certo? Então, o nome da aula é Neurônios e Impulso Nervoso. Aqui a gente vai dar alguns aspectos gerais do sistema nervoso. Da onde vem o sistema nervoso? A origem do sistema nervoso é do ectoderma dorsal embrionário. Ou seja, lá quando a gente é embrião ainda na barriga da nossa mãe, existe uma camada externa das células que é chamada de ectoderma. E esse ectoderma dorsal, ou seja, o ectoderma que vai dar origem à parte dorsal do embrião, é que também vai originar o sistema nervoso, o tecido nervoso e o sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal, ou medula espinal, vocês podem ver assim também. O sistema nervoso periférico é dividido em gânglios e nervos. A gente vai estudar essa divisão melhor na aula que vem de sistema nervoso, mas serve para ter um aspecto geral mesmo, para vocês entenderem melhor essa aula. E o tecido nervoso? Ele é composto por quê? Pelos neurônios e pela neuróglia. Os neurônios são as células funcionais do sistema nervoso, ou seja, quem vai conduzir mesmo a informação, quem vai propagar o impulso nervoso. E a neuróglia é um conjunto de células acessórias aos neurônios. Começando pelos neurônios, então. Os neurônios possuem duas propriedades principais, sendo a irritabilidade e a condutibilidade. O que significa um neurônio ser irritável? Significa que ele é capaz de responder a estímulos. Então, se a gente encosta em algo muito quente ou um espinho, o nosso neurônio é capaz de perceber essa dor, essa espetada, e aí ele responde a esse estímulo. Então, ele é irritável. E a outra propriedade é de condutibilidade, ou seja, além do neurônio conseguir perceber a informação, receber a informação, ele conduz essa informação a outros neurônios, o que desencadeia algumas consequências. Então, se a gente encostou em algo pontudo, o neurônio vai perceber isso, vai sentir a dor e ele vai dar essa informação ao nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso central vai responder como? Tirando a nossa mão do lugar que a gente se espetou. Então, ele foi capaz de conduzir a informação. E duas propriedades também do impulso nervoso. Ele é saltatório e unidirecional. A gente vai entender por que é saltatório já já, e ele é unidirecional porque sempre vai do corpo celular do neurônio até o terminal do axônio. E essa estrutura a gente vai entender agora. Então, qual é a anatomia do neurônio? Primeiro, o neurônio é dividido em três partes principais, mas essa divisão é meramente teórica, a gente só aprende que é assim, entendeu? É o corpo celular, que é composto pelo núcleo, pela mitocôndria e pelo citoplasma, que envolve essas estruturas, e por dois tipos de prolongamentos, que são os dendritos e o axônio. O dendrito é as ramificações que recebem um estímulo. Existem várias ramificações, e essas ramificações dos dendritos estão sempre no corpo celular. Então, do corpo celular saem os dendritos e também o axônio. O axônio é uma ramificação única e ele é responsável por enviar o estímulo a outros neurônios. E no final desse axônio existem as terminações do axônio, ou terminal do axônio, que são várias ramificações do axônio para que ele consiga transmitir a informação para mais de um neurônio, certo? Quais mais estruturas temos nos neurônios? A bainha de mielina. A bainha de mielina é um acúmulo de lipídios que é formado através da célula de Schwann. A célula de Schwann, então, é outra estrutura importante do neurônio que vai produzir a bainha de mielina. E entre as bainhas de mielina de um axônio, existem os nodos de Ranvier, ou nódulos de Ranvier, que são os espaços sem bainha. E aí, por que então o impulso é saltatório? Porque
a despolarização e a repolarização só vai acontecer entre os nódulos de Hanver. Não existe despolarização e repolarização dentro da bainha de mielina. Ou seja, a despolarização acontece no nódulo de Hanver e a despolarização só vai acontecer em outro nódulo de Hanver. Dentro da bainha de mielina, o impulso elétrico só vai passar dentro, mas não vai ocorrer o processo de despolarização e repolarização. E a gente vai entender o processo de despolarização e repolarização quando a gente for estudar o impulso nervoso, que é já já. E agora falando da neuróglia, então, que são essas células acessórias. No sistema nervoso central, que é composto, só relembrando, pelo encéfalo, pela medula espinhal, existem 4 tipos de células da neuróglia, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimares. Os astrócitos são responsáveis por nutrir e sustentar os neurônios, ou seja, ele é quem vai distribuir os nutrientes que chegam através da corrente sanguínea de um neurônio para outro. Então, ele é capaz também de ligar um neurônio a outro, e ele também tem um papel de tipo de tecido conjuntivo, ou seja, ele vai segurar, ele vai sustentar todos os neurônios do tecido nervoso. Os oligodendrócitos são as células do sistema nervoso central responsáveis pela produção de bainha de mielina. No slide passado, a gente viu que as células de Schwann que produziam a bainha de mielina. Mas, dentro do sistema nervoso central, a célula de Schwann não é chamada de célula de Schwann, mas sim de oligodendrócito. A micróglia, é o macrófago do sistema nervoso central, ou seja, ela tem a função de defesa e de limpeza do sistema nervoso central. Então, ele vai proteger os neurônios do sistema nervoso central de micro-organismos estranhos, de bactérias, de vírus que podem entrar ali no sistema nervoso central. E ele também vai ser responsável pela limpeza, ou seja, alguns metabólitos do metabolismo do neurônio pode ser quebrado e digerido pelo macrófago, para que o macrófago tire essas sujeiras do sistema nervoso central. E, por fim, as células ependimárias são as células de revestimento. Não tem nessa imagenzinha, eu não consegui achar. Mas ela é quem vai revestir o neurônio. Ou seja, é como se fosse um tecido epitelial. Mas aqui no sistema nervoso central é chamado de célula ependimária. Já no sistema nervoso periférico, existem 2 tipos de células da neuróglia, que são as células satélites e as células de Schwann. As células satélites são responsáveis pela maioria das funções das células das células da neuróglia do sistema nervoso central. Então, a célula satélite desempenha a função de nutrição, sustentação e limpeza. Então, ela é como se fosse um faz-tudo do sistema nervoso periférico. E as células de Schwann são as células do sistema nervoso periférico que produzem a bainha de mielina. Então, essa é uma comparação bem interessante de vocês saberem. No sistema nervoso central é o oligodendrócito que produz a bainha de mielina, e no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann que vai produzir a bainha de mielina. Aqui a gente vai entender o que chama sinapse. Sinapse é o processo de transmissão de informação do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E como ocorre essa transmissão de informação? Através de neurotransmissores, que são moléculas bioquímicas, moléculas químicas, que são capazes de responder a estímulos. Então, o impulso nervoso está vindo lá do dendrito, depois foi para o axônio, chegou no terminal do axônio, e aí no terminal do axônio, a despolarização e repolarização do impulso nervoso vai conseguir liberar os neurotransmissores. Então, e os neurotransmissores vão sair do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E os neurotransmissores vão encontrar no neurônio pós-sináptico alguns receptores desses neurotransmissores. E aí os neurotransmissores, então, vão desencadear os estímulos no neurônio pós-sináptico para o impulso nervoso conseguir continuar, certo? Então, existem no neurônio pré-sináptico, quem guarda os neurotransmissores são as vesículas. E as vesículas, então, quando
percebe a repolarização e a despolarização, vão se fundir a membrana dos terminais de axônio e vão liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica. E a fenda sináptica é nada mais é que o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, certo? Então, essa, é a sinapse, que vocês já devem ter ouvido falar, mas agora vocês entenderam o que é a sinapse. Aqui, a gente vai entender duas estruturas que compõem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, então, é composto pelos gânglios e pelos nervos. O que são gânglios? Os gânglios nada mais são que um conjunto de corpos celulares dos neurônios fora do sistema nervoso central. Então, existem vários conjuntos, vários agrupamentos de corpos celulares dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central. E quando existe esse agrupamento de corpos celulares, a gente chama de gânglios. E dentro do sistema nervoso central, como é chamado esse conjunto de corpos celulares? De núcleo, certo? Mas no sistema nervoso periférico é chamado de gânglio. E o que são os nervos? Os nervos nada mais são que o conjunto de prolongamento dos neurônios. Ou seja, quando tem um conjunto de dendritos ou axônio ou dos dois, a gente chama de nervo. Existem, então, os nervos motores, que são os nervos que são formados apenas pelos prolongamentos de axônio, então, apenas pelos axônios. E esses neurônios são chamados de motores porque eles vão ser o que vão desencadear uma ação. Então, quando eu citei o exemplo lá de a gente tirar o dedo na hora que a gente se espetou, por exemplo, quem vai fazer com que a gente tire o nosso dedo vai ser justamente o nervo motor, certo? E os nervos sensitivos são formados apenas de dendritos, que são os que vão receber a informação. Então, eles vão sentir. Ou seja, no meu exemplo, quem vai sentir a dor quando a gente se espetar? Vai ser um nervo sensitivo. E existem os nervos que são tanto um conjunto de dendritos e de axônios. E aí, esses nervos são capazes tanto de sentir como de desencadear uma ação, certo? Agora chegou então o momento da gente finalmente entender o que é mesmo o impulso nervoso, como ele é transmitido, o que é, e entender também o que é despolarização e repolarização, que são palavras que eu já citei um pouquinho ao longo dessa aula. Então, o impulso nervoso é um processo de envio de informação de natureza eletroquímica. O que significa dizer que é um processo de envio de informação de natureza eletroquímica? Eletro, porque ela envolve propagação de uma corrente elétrica, e química, porque são íons que passam de um lado do outro da membrana que dão origem a essa corrente elétrica. O impulso nervoso, então, ele acontece em etapas. A primeira etapa delas é o repouso, ou seja, o estado de repouso, que é garantido por 3 íons principais, o sódio, o potássio e o cloro, sendo que o sódio está em grande concentração na face externa da membrana e o potássio e o cloro na face interna da membrana. Sempre esses 3 íons são os principais, mas os principais mesmo são sódio e potássio, que são os íons que a gente vai ouvir falar durante todo o processo do impulso nervoso. Esses 3 íons, então, como eu falei que existem mais de um lado e menos do outro, estão em diferentes concentrações em relação ao meio intra e o meio extracelular. E essa diferença de concentração é que origina o potencial de repouso, origina uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. E esse valor do potencial de repouso é de menos 70 milivolts. É um pouco estranho, sim, a gente falar que há uma diferença de concentração entre o meio externo e o meio interno. E isso ocorre de forma constante. Por que é estranho? Porque a gente já viu em aulas passadas que os ambientes o ambiente extra e intercelular tendem a ficar isotônicos, ou seja, na mesma concentração. E não é o que ocorre aqui nos neurônios. Mas essa DDP, essa diferença de potencial, essa diferença de concentração, ela é muito importante para a geração do impulso nervoso. E como ela é garantida? Ela é garantida pelo funcionamento da bomba de sódio e de potássio.
que joga 3 íons sódios para fora da membrana e 2 íons potássio para dentro. Então, essa bomba de sódio e potássio garante que o lado externo da membrana fique mais positivo, porque joga 3 íons, e que o lado interno da membrana fique menos positivo. Então, a gente fala que o lado externo da membrana é positivo e o lado interno da membrana é negativo. Só reforçando, isso acontece porque se joga duas cargas positivas para fora, que são se jogam 3 cargas positivas para fora, que são os 3 íons sódios, e se jogam duas cargas positivas para dentro, que são os 2 íons potássio. Então, existe um saldo positivo para fora, certo? Então, a bomba de sódio e potássio é quem garante o potencial de ação. O potencial de repouso, perdão, não é potencial de ação, potencial de repouso. A segunda etapa do impulso nervoso é a chamada de despolarização. Então, quando o neurônio recebe um estímulo suficiente, ou seja, que ultrapassa o limiar de excitação, que a gente vai entender o que é no próximo slide, os canais de sódio são abertos. Existem canais de sódio espalhados por toda a membrana do axônio. E quando esses canais de sódio se abrem, então, eles permitem a entrada de sódio na célula. E por que o sódio entra? Porque ele está em maior concentração do lado de fora. Então, por diferença de concentração, o sódio que estava de fora vai entrar. E essa entrada de sódio faz, então, a DDP da membrana variar de menos 70 para mais 40. E isso é a despolarização, ou seja, a inversão de potencial negativo para positivo, deixando, então, a membrana interna positiva e a membrana externa negativa. E aí, nessa etapa, é que o potencial de ação é formado. Então, que caracteriza a propagação do impulso nervoso. Então, na etapa 1, só existe potencial de repouso. E aí, o impulso ainda não está sendo propagado. Mas quando se atinge uma DDP de mais 40, o potencial de ação é desencadeado. Depois da despolarização, ocorre a repolarização, que é a terceira etapa. O potencial de ação, então, que foi gerado na etapa 2, faz com que canais de potássio sejam abertos. E o potássio, por diferença de concentração, que estava mais concentrada no lado interno da membrana, vai sair, deixando a membrana interna negativa e a membrana externa positiva. Mas como a célula precisa manter uma DDP constante, ou seja, ela precisa voltar ao potencial de menos 70, a bomba de sódio e potássio, então, ela é reativada, fazendo o potencial de membrana voltar a menos 70 mV. E aí, a etapa 4, então, é a volta simplesmente para o potencial de repouso, garantido pelo funcionamento da bomba de sódio e potássio. E outra coisa que é muito importante a gente saber é que o segmento que foi despolarizado, ou seja, onde teve abertura de canais de sódio, ele vai atuar como um estímulo para o próximo segmento. E assim o potencial de ação vai ser propagado. Então, um segmento do neurônio, do axônio que foi despolarizado, funciona como estímulo para o próximo segmento ser despolarizado. E esse potencial de ação só vai em uma direção porque a área que acabou de ser despolarizada, ela vai ser repolarizada pelas aberturas dos canais de potássio e ela não consegue, esse segmento que foi repolarizado, não consegue responder a um novo estímulo em um intervalo de tempo, que é o chamado período refratário do impulso nervoso. Então, esse segmento que acabou de ser repolarizado, ele não vai receber o estímulo do segmento próximo que está sendo despolarizado, porque ele tem um intervalo que ele não consegue responder a esse estímulo. Por isso que o impulso nervoso ele é unidirecional, como a gente tinha citado em alguns slides anteriores, certo? Aqui, então, a gente vai ver a representação gráfica do impulso nervoso que a gente acabou de estudar no slide passado. Então, como a gente falou, o potencial de repouso, na fase 1, o neurônio está a menos 70. Quando ele recebe um estímulo, se esse estímulo for capaz de
atingir o limiar de ação, ou seja, menos 55 milivolts, ele vai desencadear, então, o processo de despolarização. Mas se esse estímulo não conseguir atingir o potencial do limiar de ação, não vai ocorrer a despolarização, que é a segunda etapa, certo? Então, esse processo de só o potencial de ação só ser propagado se atingir o limiar de ação é chamado de lei do tudo ou nada. Ou seja, se o estímulo for capaz de atingir o limiar de ação, vai ser tudo, ou seja, a informação vai ser propagada. Mas se não atingir o limiar de ação, vai ser nada. O potencial de ação, a informação não vai ser propagada. Então, de potencial de repouso, atingir o limiar de ação, vai para a fase 2, que é o processo de despolarização, onde é a abertura de canais de sódio. Depois, há o processo de repolarização, que é a fase 3, onde vai ser abertos os canais de potássio para o potencial, para DDP voltar a menos 70. Mas, com a saída constante de potássio, a voltagem, a DDP, pode diminuir para menos 70, para baixo de menos 70, ou seja, atingir menos 80, por exemplo. Mas, como a gente precisa sempre ficar no potencial de menos 70, haverá ativação da bomba de sódio e potássio e o potencial vai voltar para o potencial de repouso, que é a fase 4, que é a DDP em menos 70 milivolts, certo? Agora a gente vai entender o que é chamado de arco reflexo. Primeiro vamos entender então o que é reflexo. Reflexo é um estímulo, é uma resposta não processada pelo nosso cérebro. Então, ele é tipo uma resposta instintiva do nosso corpo, que não precisa ter um processamento complexo no nosso cérebro para desencadear uma ação. Então, ela é como se fosse um instinto de sobrevivência, para evitar que o nosso corpo tenha danos. Então, por exemplo, o arco reflexo, o reflexo é ativado quando, por exemplo, a gente encosta em uma superfície quente, quando a gente vê um objeto se aproximando muito rápido da gente, ou quando a gente espeta o dedo, quando a gente sente uma superfície muito fria. Então, são os nossos reflexos, certo? E por que é chamado de arco reflexo? Porque existem várias estruturas que compõem, que são responsáveis pelo ato reflexo, pelo reflexo. Essas estruturas, então, são os neurônios sensitivos, os gânglios, os neurônios associativos, os neurônios motores e a medula espinhal, certo? Então, existe participação do sistema nervoso central, mas não existe participação do cérebro, não existe a transmissão de informação para o cérebro. Toda a informação vai ser processada na medula espinhal e nos neurônios e no sistema nervoso periférico. Então, como acontece o ato reflexo? Primeiro, a gente vai usar aqui de exemplo se a gente for encostar numa superfície quente, mas também serve para quando a gente for espetar ou sentir uma superfície fria, certo? Qualquer exemplo de sensação pode ser encaixado aqui. Então, a gente encostou o dedo lá na superfície quente. Quem vai sentir que está quente vai ser o neurônio sensitivo, que a gente já estudou, que é um neurônio sensitivo, que percebe a sensação e vai enviar essa informação, vai sentir esse que está quente e vai enviar essa informação lá para o gânglio, que o gânglio é um conjunto de corpos celulares, certo? Depois do gânglio, então, essa informação vai para o neurônio associativo. O neurônio associativo está na medula espinhal. Esse neurônio associativo é um interneurônio, ou seja, ele vai como é que fala? Vai transmitir a informação do neurônio sensitivo para o neurônio motor. Então, ele é um interneurônio, ou seja, está entre dois neurônios. E esse neurônio associativo, na maioria das vezes, está dentro da medula espinhal. Depois, então, que o neurônio associativo transmitiu a informação para o neurônio motor, o neurônio motor vai desencadear uma ação. E essa ação vai ser de retirada do dedo, de contração do músculo, para retirar o dedo da superfície quente. E assim, a gente compôs o ato reflexo, certo?
Então, essa foi a aula de hoje. Era uma aula mais curtinha, mas existem muitos conceitos dentro dessa aula. São conceitos novos, então se vocês tiverem dúvida, mesmo que a aula seja curta, não quer dizer que ela seja fácil. Então, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, fiquem à vontade. Estou sempre disponível, eu só vou sempre reforçar que eu vou estar sempre disponível, certo? Então, beijo e até a próxima aula.